Olá, é bom estar com você novamente nessa manhã para mais uma devocional. Mas antes mesmo de nós começarmos o nosso tempo devocional, eu preciso lembrar você que hoje nós teremos a partir das 10 horas da manhã uma série de programações, algumas gravadas e outras ao vivo, marcando aquilo que nós estamos chamando de Conferência Online da Família CIB. Então, o alerta é para você ficar conectado com a gente. A programação ela alcança os mestres da vida às 10 horas da manhã, as crianças às 2 horas da tarde, os adolescentes meninos e meninas às 15 horas e 17 horas respectivamente, e claro, os jovens e adultos também. Como eu disse, a programação tem a sua estreia marcada para as 10 da manhã e a sua última programação está com o início marcado para as 18h30 com o pastor Fernando Leite, da Igreja Fonte, lá em Campinas. Mas você não precisa ficar preocupado em perder alguma dessas programações, porque à medida que o dia vai passando, você vai receber aqui no grupo de WhatsApp os links para que você possa acessar toda ela. Então, fique ligado, fique conectado conosco, tá bom? Vamos agora para a nossa devocional. O tema hoje é: o cristão passa por aflição? Você deve ter ouvido aquela falácia de que cristão que é cristão não passa por aflição. Isso até que seria bem legal, mas nós não encontramos nenhuma afirmação como essa nas Escrituras. Não há base para isso. Ao contrário, você deve se lembrar daquelas aflições pelas quais passaram homens de Deus, como Jó, Daniel, Paulo, Timóteo, apenas para citar alguns. O texto que eu quero refletir com você hoje vai nos apresentar um irmão fiel, amável e encantador chamado Epafrodito. Aliás, o nome dele significa isso, alguém amável e encantador. Epafrodito foi um cristão, irmãos, que sempre esteve pronto a servir a Igreja de Cristo, mesmo diante de riscos que ameaçavam a sua própria vida. E o que nós vamos observar, olhando para o relato de Epafrodito nessa devocional, é que o cristão ele não está livre de experimentar a aflição. A devocional de hoje é no texto de Filipenses, capítulo 2, versos 25 a 30. Por favor, me acompanhe na leitura desse texto. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Fica muito claro aqui nesse texto, irmãos, que Epafrodito ele é um cristão sem a menor imunidade. Sim, porque mesmo ele estando dedicado à obra de Deus, como ele estava dedicado, ele ficou doente. O texto não fala que tipo de doença ele tinha exatamente, mas sem dúvida alguma foi algo muito sério, algo tão sério a ponto dele quase morrer. Alguns estudiosos sugerem que Epafrodito foi vítima da conhecida febre romana, que à época varria a cidade com uma pandemia avassaladora. Como cristãos, nós não recebemos imunidades contra as intempéries naturais da vida, meus irmãos. Paulo ele não apelou dizendo que Epafrodito havia ficado doente porque estava sofrendo um ataque de Satanás, ou pior ainda, porque a sua fé era fraca demais, muito menos porque estava em pecado, como muitos gostam de afirmar, quando vem algum irmão sofrendo. Há muito equívoco daqueles que pregam que um crente não pode ficar doente, que toda doença é obra maligna. Nós estamos, por exemplo, vivendo um tempo terrível com a realidade da Covid-19. Eu tenho encontrado crentes que estão envergonhados de se revelar como alguém que testou positivo para a doença, por exemplo. Mas nós devemos considerar que Epafrodito, mesmo fazendo
a obra de Deus, ele adoeceu de forma brutal. Ele não apenas adoeceu, mas ele adoeceu para morrer. Nós, crentes, não somos poupados de enfrentar as mesmas dores, as mesmas tristezas e as mesmas enfermidades. O apóstolo Paulo nunca considerou a doença grave de um irmão como algum tipo de falha na sua fé. E é muito importante lembrar também que Epafrodito, mesmo sendo um servo de Deus, ele sofreu uma profunda angústia. Essa palavra usada por Paulo para descrever a angústia de Epafrodito aqui no texto foi a mesma palavra que os evangelistas utilizaram para se referirem à angústia de Cristo lá no Getsemane, que está registrado lá em Mateus capítulo 26, verso 36. Essa palavra é uma palavra que tem uma conotação de uma grande angústia mental e espiritual, uma angústia que se segue a um grande choque. A saudade dos irmãos, a apreensão acerca da sua condição e a impossibilidade de cumprir plenamente o seu trabalho em relação ao apóstolo Paulo afligiram a alma de Epafrodito sobremaneira. A pergunta é: o que tem afligido você nesse tempo de quarentena, de reclusão? Mas, mais do que olhar para as aflições de Epafrodito e comparar com as suas aflições, sobretudo em relação à sua angústia, eu quero olhar para a forma como Epafrodito foi curado e eu quero comparar com a cura disponível a você também, se esse for o seu caso. A cura de Epafrodito foi um ato exclusivo da misericórdia de Deus. Paulo não menciona uma cura pela fé. Simplesmente o apóstolo Paulo afirma que Deus teve misericórdia dele e de Epafrodito. O que nós podemos concluir é o mesmo que o salmista concluiu no Salmo 103, verso 3. É ele que cura todas as suas doenças. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele ressalta que Deus cura por intermédio dos meios, sem os meios e apesar dos meios. A cura de Epafrodito foi uma revelação do amor de Deus a ele, a Paulo e à igreja de Filipos, sem dúvida alguma. Uma enfermidade, por pior que ela seja, pode ser uma tremenda oportunidade de revelar o amor de Deus a muitos, além do próprio enfermo também. Certamente revela a ele. A minha sugestão, irmãos, é para que você olhe para frente e olhe para o alto também. Olhe para aquilo que o Senhor pode e está fazendo com tudo que você está experimentando nesse tempo. Confie na misericórdia do Senhor. Ela é renovada todas as manhãs na sua e na minha vida. Então nunca perca de vista o fato de que as aflições, elas fazem parte da vida de um crente. Mas isso de forma alguma não é uma autorização para você ficar paralisado em sua aflição. Ao contrário disso, tenha bom ânimo e lembre-se de que Cristo já venceu por você. Então, a minha sugestão é: pegue seus familiares, seu filho, sua filha, seu cônjuge e vai para um lugar mais arejado e contempla a natureza. Veja o Senhor em todas as coisas. Com cuidado, claro, com máscara e tudo mais. Que a paz do Senhor esteja com você e com toda a sua casa. Até a próxima devocional.